Queridos, graça e paz. Quem já conhece Serra Talhada aqui? Quem não conhece Serra Talhada aqui? Tenho 3 vagas hoje, se quiserem. Agora a passagem é só de ida, mas já é alguma coisa, né? Depois não diga que eu vim aqui só com minha fome, né? Eu vim aqui também oferecer alguma coisa para vocês. Gente, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu lembro que, eu nunca falei isso para o pastor Marcos, mas eu lembro que quando eu vim conhecer aqui a igreja, o pastor Marcos já discipulava a gente, eu pensava assim: eita, um dia eu vou pregar nessa igreja aí. Olha aí, Deus realizando, glória a Deus, aleluias. Gente, o pastor Marcos tem sido uma bênção na nossa vida há mais de 9 anos, ele tem me discipulado, ele, a pastora Cristiane, Micherline também, e é o mínimo que eu posso fazer é ser fiel no meu discipulado com ele. Como tem sido assim gratificante, como eu tenho crescido como homem, como esposo, como pai, como pastor. Eu quero dizer para você que não está alinhado com o seu discipulador, em dias com o seu discipulado, valorize isso aí. Isso é um investimento a longo prazo. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha igreja, a igreja que eu pastoreio. Somos uma outra igreja e eu tenho certeza que foi fruto do discipulado, do acompanhamento e do cuidado do pastor Marcos e da pastora Cristiane com as nossas vidas. Então, quero honrá-los aqui também e dizer, pastor, que é um privilégio ser o seu discípulo. Eu sempre digo que o pastor Jaziel é o discípulo, é o primogênito, né? Mas eu sou o discípulo amado, né? Então, graças a Deus por isso. Meu povo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Jó 1, do 1 ao 12 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que teu Santo Espírito, nesse instante, ele fale aos nossos corações, ministre essa palavra, use a minha vida, é o que eu te peço agora, meu Deus, amém. Gente, nós estamos nessa conferência, Homens ao Máximo, uma conferência extremamente necessária para nos capacitar, para potencializar a vida do homem de Deus. Mas eu queria, além de trazer uma palavra para os homens, eu queria trazer uma palavra também para a igreja. Ontem nós estávamos meditando a respeito da história do filho pródigo, e nós vimos como as escolhas daquele jovem
trouxe prejuízos para a sua vida. Mas graças ao amor sobrenatural de Deus por sua vida, ali representado por aquele pai, ele tem a sua vida restaurada, e não somente a sua vida restaurada, mas ele volta a ser reintegrado à família. E a gente entende que por mais que nós venhamos a errar, Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar o relacionamento dele conosco. Quando eu olho para essa história aqui, eu percebo a história de um pai que tem um compromisso incrível com Deus. Eu olho para a vida de um pai em que ele abre mão de muitas coisas para agradar a Deus. Por causa das escolhas que Jó fez na sua vida, Deus o abençoou ricamente. Já parou para pensar que todas as suas escolhas, elas de alguma maneira, elas comprometem, ou abençoam, ou te impulsionam, ou te alinham segundo a vontade de Deus? Já parou para perceber que nos mínimos detalhes, da mesma maneira que o Senhor está te olhando, da mesma maneira que o Senhor está se alegrando com a sua vida, o inimigo também está olhando os mínimos detalhes com a intenção de destruir você, de destruir a sua família, de destruir as próximas gerações. E são as nossas escolhas que fazemos hoje que certamente irão influenciar o meu futuro. As nossas escolhas, queridos, determinarão o futuro das nossas vidas e da nossa família. Se você escolher bem, se você escolher sempre fazer a vontade de Deus, certamente a sua vida vai ser abençoada. Mas se o contrário também você fizer, certamente o inimigo prejudicará tudo aquilo que Deus quer fazer, ou talvez já esteja fazendo na sua vida. O tema da nossa reflexão hoje é frutos da minha escolha. O que você está colhendo hoje certamente tem muito a ver, está completamente relacionado àquilo que você escolheu ontem, ou alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás. O seu casamento é fruto da sua escolha. A sua relação com Deus foi fruto de uma decisão que você tomou com o Senhor. Eu vi o testemunho desse casal e hoje eles estão celebrando um ano de casamento. Por quê? Porque eles fizeram uma escolha e eles escolheram estar no centro da vontade de Deus. Eu quero falar sobre essas escolhas que Jó fez como pai, como líder da casa, como homem de Deus, e como nós podemos aprender com a vida desse homem. A primeira coisa é que a minha vida e família são frutos das minhas escolhas pessoais. A minha vida e a minha família são frutos das minhas escolhas pessoais. A palavra começa dizendo que Jó era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Se a Bíblia destaca isso na vida desse homem, é porque certamente isso era tão evidente, era tão característico que não somente a Bíblia registra, mas a Bíblia diz que o Senhor também registrou isso no céu. E quando o Senhor conversa com o inimigo, com Satanás, Deus começa a falar as qualificações daquele homem: servo, íntegro, reto e que se desviava do mal. Jó me ensina que eu não posso evitar encarar o mal ou ver o mal, mas eu posso escolher me desviar dele. Diferentemente do casal Adão e Eva, que ao saber que existia uma árvore, um fruto que eles não poderiam comer, em vez deles se desviarem, em vez de não olhar, a Bíblia diz que eles começaram a olhar e viu que aquele fruto era agradável aos olhos, atraente, e eles foram envolvidos por aquela tentação e certamente sofreram as consequências da sua escolha. E hoje, naturalmente, nós padecemos também porque lá atrás alguém escolheu mal, alguém escolheu não fazer a vontade de Deus. A Bíblia me mostra aqui que Jó era um homem que ele não somente tinha uma vida de intimidade com Deus, não somente tinha um testemunho poderoso com relação a isso, mas Jó, ele evitava.
Jó, o que ele podia fazer para se desviar daquilo que era mal, daquilo que era tentação, daquilo que iria afastar dos caminhos do Senhor, ele fazia. Sabe aquela situação que você sabe que aquela conversinha ali, que aquele ambiente ali, que aquela roda de pessoas não vai levar você a ter mais intimidade com Deus? Então, de propósito, intencionalmente, você deve evitar esses lugares. Eu estava contando lá na nossa igreja que nessa retomada, dessa vida fitness, que eu tenho buscado pouco, mas eu preciso melhorar um pouco mais sobre isso. E aí às vezes eu estou ali naquela esteira e eu fico olhando alguns homens, e eles ficam assim no cantinho conversando, tudo assim fortinho e tal, Quem não tem as asas assim, inventa, fica lá inventando. E aí eu fico olhando assim, aí passa uma menina e faz, rapaz, aquela conversinha que você sabe o que está rolando ali. E as menininhas também, faz o charme. Eu estou falando de evitar essas coisas, de você saber que aquilo de alguma maneira vai te contaminar, e você intencionalmente saber, eu não posso andar com fulano, eu não posso participar desse grupo, eu não posso frequentar esse ambiente, porque isso vai prejudicar a minha relação com Deus. Um homem de Deus precisa saber aonde ele pode ir e aonde ele não deve ir. Um homem de Deus precisa saber com quem ele pode conversar e com quem ele jamais deve puxar assunto. Da mesma maneira, a mulher de Deus também. Então, eu olho para Jó e eu vejo que o que ele experimentava como família, o que ele experimentava na sua vida, fazia parte das escolhas que ele fez pessoalmente. Às vezes nós queremos que a nossa família seja uma família muito abençoada, nós queremos ter um relacionamento muito abençoado, nós queremos ter uma vida com Deus muito abençoada, mas as escolhas que nós estamos fazendo pessoalmente estão prejudicando diretamente o resultado disso. Por que eu não tenho uma família abençoada? Por que eu não tenho filhos obedientes? Por que eu não tenho um ambiente agradável em casa? Porque talvez as escolhas que você está fazendo não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma pessoa que nos ajuda muito com relação a isso é o próprio Espírito Santo. Você sabe exatamente o que precisa e o que não precisa fazer. Jó, ele não somente investia na sua vida pessoal com Deus, mas aquilo que poderia atrapalhar, ele evitava. Jó não somente tinha uma vida de devoção a Deus, mas ele fazia questão de se afastar daquilo que não somava com a vida dele. Eu quero desafiar você, meu querido, talvez a encerrar amizades, a parar de frequentar lugares, a sair de alguns grupos de WhatsApp, a deixar de seguir alguns perfis no Instagram, a parar de se relacionar com algumas pessoas que você sabe que só prejudicam a sua vida e a sua relação com Deus. Pare de ficar achando que é possível continuar assim, porque você sabe quantas vezes você já caiu nisso e que ali não é lugar, não é ambiente para você estar. Se você quer ser um homem ao máximo, tome a responsabilidade de fazer as escolhas que estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para você. A segunda coisa que eu quero destacar na vida desse homem é que a minha família é fruto da minha intencionalidade com eles. A minha família, o ambiente da minha família, a relação com a minha família, a vida familiar tem muito a ver com a minha intencionalidade com essa família. Versículo 5 diz o seguinte: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Veja como a intencionalidade de Jó estava relacionado ao cuidado que ele tinha com a sua família.
Jó não era alguém que cuidava somente da sua vida. Jó era alguém que estava com preocupação, no sentido da preocupação com cuidado, com zelo com seus filhos. Veja que ambiente maravilhoso essa família vivia. Um ambiente de comunhão, relacionamentos entre os irmãos. Eu fico imaginando como nós queremos isso. Nós temos 3 filhos pequenos, 7, 9 e 10 anos. O mais velho vai fazer amanhã 11 anos. E às vezes, queridos, tem dia que parece que eles passam o dia todo: ó mãe, ó João, ó pai, ó Mauro Filho, ó pai, eu não aguento Mauro Filho. E aquele ambiente a gente vai lá, conserta e ajusta e aquela coisa toda. Eu fico imaginando: Senhor, quando é que eu vou ter esse ambiente assim tão gostosinho que Jó estava tendo aqui? Esses banquetes maravilhosos. E por falar em banquete maravilhoso, meu irmão, que churrasco foi aquele ontem, hein? Meu Deus! Gente, eu nunca vi tanta carne daquele jeito. Meus olhos nunca tinham contemplado um banquete. E não é somente a quantidade, mas é a qualidade. Porque se uma das coisas, essa igreja é top, mas uma coisa que essa igreja tem mais top também são os churrasqueiros. Uma salva de palmas para esse churrasqueiro aí, meu irmão. Esse povo é bom demais. Eu tive que sair do pé do balcão, porque ou eu saía ou eu morria de tanto comer. Delícia, um churrasco delicioso. E se no próximo eu não for convidado naturalmente a pregar, mas eu vou fazer minha inscrição para participar, porque eu não posso perder um churrasco desse nunca mais na minha vida. Queridos, eu fico olhando essa comunhão, mas eu vejo a intencionalidade, a maneira como Jó, ele programava o relacionamento dele com a sua família. O texto diz que, terminado aquele período de banquetes, aquele momento agradável, ele mandava chamar cada um de seus filhos, e ele purificava cada um de seus filhos. E o texto diz que de madrugada ele se levantava e ele oferecia holocausto ao Senhor em favor de cada um de seus filhos, porque pensava: talvez lá no íntimo os meus filhos pecaram, e eu, como líder dessa família, como sacerdote dessa casa, eu tenho a responsabilidade de cuidar espiritualmente do meu lar. Ah, meus irmãos, escute uma coisa: ele não esperava que os problemas surgissem, ele não esperava que o pecado aparecesse. Antes do pecado ser visível, Jó já orava para que o Senhor perdoasse o pecado de seus filhos. Antes de ver algum tipo de mau testemunho na vida de seus filhos, Jó incansavelmente cuidava de cada um deles. Ele se antecipava mesmo ao pecado de cada um deles. Eu quero dizer, queridos, que o reflexo da sua família tem muito a ver com a sua intencionalidade. E quando eu preparava esse texto, como Deus falava ao meu coração, como Deus me exortava a respeito de coisas que eu preciso tratar na minha vida e de coisas que eu preciso tratar com relação à minha liderança como homem de casa. Porque os nossos filhos e aqueles que estão conosco, certamente, eles observam quem nós somos. Não é o que eu sou em cima de uma plataforma, é o que eu sou dentro da minha casa. Não é o que eu sou na frente dos outros, é o que eu sou na frente deles. E Jó era um homem que, não importa se ele estava na frente dos seus filhos ou se ele estava distante dos seus filhos, Jó era a mesma pessoa, porque o termômetro de Jó não eram as pessoas, mas era a pessoa de Deus na sua vida. Então Jó, ele tinha uma conexão tão forte com Deus, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que ele entendia que ele precisava também ser intencional com seus filhos. Eu quero dizer para você, querido, não espere que seu filho seja um super crente, mas
intencionalmente vivam uma vida tão íntima com Deus, que a vida do seu filho vai ser constrangida a viver assim também, porque ele olha para você, porque ele olha para a sua vida, porque ele olha para o seu testemunho, porque ele vê as suas palavras, porque ele observa o seu comportamento, e ele diz: se é para ser um crente, eu quero ser um crente igual a minha mãe, eu quero ser um crente igual ao meu pai, eu quero ser um crente igual essa pessoa que é uma figura de autoridade que Deus colocou na minha vida. É isso que nós precisamos ser. E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei lembrando: meu Deus, como eu preciso trabalhar ainda mais isso na minha vida. Como eu preciso ser intencional com os meus filhos, porque o mundo está sendo intencional com relação a eles. Há uma intencionalidade do inferno para tentar afastar os nossos filhos, para quebrar a nossa família ao meio, para destruir os lares, mas também há uma intencionalidade do céu, porque Deus nos resgatou, nos lavou, nos purificou, e Deus está dizendo: você vai ser intencional agora com todos que moram na sua casa. Você vai ser intencional. Você não vai esperar o problema aparecer, você vai se antecipar aos problemas. Por quê? Porque o Senhor nos dá a revelação dos céus, e aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, o Espírito Santo revela ao nosso coração. Então seja intencional com Deus, seja intencional na sua relação com Deus, e Deus mostrará, Deus te dará autoridade, Deus te dará unção para ser uma bênção na sua casa, queridos. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Quando eu me converti, ninguém na minha família era convertido. Quando eu me converti, todos da minha casa riam da minha cara, faziam chacota comigo, diziam: ah, você agora vai lá, vai carregar a pasta do pastor, vai lavar o carro do pastor. Aquelas piadinhas que a gente ouvia muito lá no passado. Até a minha mãe, meu Deus, minha mãe é uma pessoa tão amorosa. Um dia eu falei assim: mãe, até a senhora está fazendo chacota comigo. Mas, queridos, eu fiz uma escolha. Eu escolhi ser intencional. Eu escolhi mudar a história da minha família. Eu escolhi, dentro das minhas limitações, como filho, ser intencional com os meus pais, ser intencional com meus irmãos, ser intencional com qualquer pessoa da minha família. Queridos, para a glória de Deus, hoje minha mãe é convertida em Cristo Jesus, minhas 3 irmãs são convertidas em Cristo Jesus, meus 3 cunhados são convertidos em Cristo Jesus, uma sobrinha é convertida, e eu tenho declarado lá em casa que toda a família vai se render aos pés do Senhor. É Deus quem convence, é o Espírito Santo que convence. Mas a minha intenção, a direção do meu coração é: eu vou encher a minha família do amor de Deus, porque Deus já transbordou o amor dele na minha vida. Talvez você pense assim: ah, é muito difícil converter. É verdade, é por isso que é o Espírito Santo que converte. Talvez você pense assim: é muito difícil uma pessoa da minha casa se render a Jesus. Escute uma coisa, eu também pensava assim, mas se deixe ser usado pelo Senhor. Deixe Deus usar as suas palavras. Eu não sei muito sobre Bíblia. Deus vai usar o que você sabe, mas você vai ser intencional, vai procurar aprender mais. Jó mudou a história da sua família. Jó estabeleceu uma família abençoada. Por quê? Porque ele foi intencional. E você também hoje, meu irmão, chega dessa ideia de esperar que a igreja faça o que você precisa fazer, de que a igreja, que o seu discipulador faça o que você precisa fazer, que a sua célula faça o que você precisa fazer. Não é a célula, não é a igreja, não é o discipulador, é você que vai ganhar a sua família para Jesus. E eu declaro que isso vai acontecer como aconteceu na minha vida. Aleluia! Aleluia! Intencionalidade. Declare: eu vou ser intencional com a minha família. Amém, queridos, eu creio nisso. Só um detalhe com relação a isso. Queridos, às vezes eu terminava um culto no domingo à noite, super cansado, e o meu irmão precisava fazer uma consulta na segunda-feira, 7 horas da manhã no Recife. E ele falava assim: Mauro, tu tem como ir comigo? Eu disse: na hora. Eu nem dormia, pegava o carro com ele, ia para o Recife. 7 horas ele era atendido, 8 horas ele terminava a consulta. A gente voltava para a Serra Talhada, morto, moído. Mas eu tenho uma intenção: Mauri vai ser de Jesus.
Mauri vai se converter. E esse é o desejo ardente do meu coração. Meus 2 irmãos ainda não se converteram, mas vão se converter. Vão se converter. Terceiro lugar, queridos, que Jó me ensina, as suas escolhas certamente fizeram diferentes e deram muitos frutos. Então, em terceiro lugar, a atmosfera do meu lar é fruto da minha relação com Deus. A atmosfera do meu lar é fruto da minha relação com Deus. Jó, a Bíblia diz que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, com as suas 3 irmãs. E eles estavam ali juntos, celebrando a comunhão. Aí versículo 10, o Senhor fala a respeito de Jó, e fala assim: o diabo falando, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo estava chateado com Deus, porque o diabo não podia fazer nada com Jó. Era como se uma cerca estivesse protegendo Jó. E de fato havia uma cerca. Havia a mão poderosa de Deus protegendo e abençoando a vida de Jó. Por quê? Porque a vida, o relacionamento que Jó tinha com Deus gerava uma atmosfera, gerava um ambiente na sua casa que nem o diabo conseguia entrar. Ah, meus irmãos, eu quero isso na minha casa. Eu não acredito que Deus, Ele prefere Jó do que eu. Não, Ele nem prefere Jó, nem prefere eu, porque Deus não tem filhos favoritos. Mas uma coisa que me chama a atenção é: Jó era um filho íntimo. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas você faz a escolha de ser íntimo de Deus. É incrível como a atmosfera na casa de Jó é inspiradora. É incrível como a atmosfera na casa de Jó incomoda até o inferno. Aquele ambiente não era fruto do acaso, mas de um relacionamento que Jó cultivava com Deus e com seus familiares. O que nasce sem plantar, querido, é mato, é erva daninha, é aquilo que não presta. Mas o que é bom precisa ser plantado, o que é bom precisa ser cultivado, o que é bom precisa de uma intencionalidade nossa. Se você quer um ambiente abençoado na sua casa, queridos, você precisa plantar isso. Ah, pastor, na minha casa há uma desarmonia horrível. Plante harmonia, plante comunhão, plante um ambiente, faça um churrasco maravilhoso. Ah, pastor, mas a carne está tão cara. Faça uma macarronada, uma miojada, sei lá. Faz alguma coisa, meu irmão, para promover uma comunhão na sua casa. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Seja um agente intencional de Deus aonde você está. A gente tem dito lá, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim: pastor, graças a Deus, passei em medicina. Eu não celebro porque ela passou em medicina, não. Eu celebro porque agora eu tenho um agente secreto ali, um homem ou uma mulher de Deus naquela universidade ali, e Deus vai usar a vida dela. Eu falo assim: ah, muito bem, parabéns por você ter passado, mas você sabe agora o que você tem que fazer, né? Estudar muito, sim, estudar muito, mas ser um agente de Deus naquele lugar ali. Eu quero dizer para você: seja um agente de Deus na sua casa, porque o inferno não resiste a isso, meu irmão. Não deixe que a vida da sua família seja conduzida pelo acaso. Não, porque o acaso é diabólico. Deixe a vida da sua família ser conduzida pelos céus, pelo princípio da palavra. Que os seus filhos sejam encharcados pela vontade plena de Deus que está nas Escrituras, pelo seu testemunho maravilhoso. Jó era um homem intencional, e a sua intencionalidade e a sua relação com Deus promoveu um ambiente protegido, guardado, uma atmosfera incrível que qualquer um de nós gostaria de ter. A atmosfera entre os filhos, a comunhão que existia naquela casa, sem dúvida, era fruto de um pai que assumiu a sua responsabilidade entre uma vida para agradar a Deus. Ou seja, Jó tinha uma vida que agradava ao Senhor, mas uma liderança que conduzia a sua família, que conduzia os seus filhos, que conduzia a sua esposa a viver no centro da vontade
de Deus. Queridos, em quarto lugar aqui, a direção do meu casamento é fruto das palavras que eu escolho verbalizar. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Jó já tinha perdido, o inimigo já tinha tocado com a autorização de Deus, já tinha feito com que o coração dele sofresse. E o versículo capítulo 2, versículo 9 diz: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso não pecou com os seus lábios. A mulher de Jó estava completamente descontrolada. O seu descontrole em nada poderia ajudar, mas ao contrário, só atrapalhava ou só prejudicava tudo aquilo que aquela família estava passando. Mas Jó continuou conduzindo a sua família como líder da casa. O papel de uma esposa no momento da crise da família e no momento tão difícil em que eles estavam vivendo aqui, é de ser uma ajudadora do seu marido, é de ser uma intercessora dele. Queridos, eu não estou dizendo que a vida de uma mulher é fácil, não é fácil. Eu sei o quão desafiador é. Para muitas, cuidar, trabalhar fora. Para muitas, assumir um ministério. Para muitas, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Uma série de coisas, às vezes até passar por situações difíceis financeiras. Eu sei o quanto é difícil. Mas eu quero te desafiar, mulher, a não verbalizar aquilo que não vem de Deus para a sua família. O papel da esposa em um momento de crise na família não é complicar ainda mais o ambiente, mas é ajudar o cabeça da casa a ser uma intercessora dele e com ele diante de tudo em que a família está vivendo. Existem mulheres que conseguem fazer uma lista enorme de defeitos dos seus esposos, porém não conseguem enumerar uma qualidade sequer dele. Talvez você diga assim: pastor, meu esposo tem muitos defeitos e tem poucas qualidades. Querida, começa a enaltecer as qualidades. Porque é muito mais fácil a gente ouvir ou a gente falar dos defeitos dos outros do que da qualidade dos outros. Essa mulher, ela poderia trocar alguns verbos. Eu quero estimular você, mulher de Deus. Você que é casada, ou você que quer estabelecer um ambiente familiar no futuro, troque alguns verbos da sua vida. Eu quero te falar alguns verbos que você precisa trocar. Essa mulher poderia trocar alguns verbos. Quais deles, pastor? Ela poderia trocar o desistir pelo persistir. Ele fala para a esposa: esposo, desista de ser um homem de Deus. Desista, porque Deus não vai mudar essa circunstância. Ela poderia trocar essa palavra desistir por persistir. Jó, persista. Jó, continue firme. Jó, continue na sua liderança. Jó, continue como um homem de Deus. É isso que ela precisava trocar. Eu quero estimular você a trocar alguns verbos na sua casa. Talvez você fique só pensando em desistir de muita coisa, ou levar outras pessoas a desistir. Escute uma coisa: troque o verbo desistir por persistir, por continuar, por se manter firme. Ela poderia trocar a crítica, ela poderia trocar o criticar por encorajar. Queridos, uma das coisas mais difíceis que o homem pode enfrentar dentro de casa são críticas, são palavras que não encorajam, são palavras que desestimulam. Um homem de Deus, quando ele está passando por situações difíceis em casa, certamente ele pensa: meu Deus, o que é que eu faço para reverter isso? Ele não precisa de uma esposa que fica criticando e desencorajando ele, mas ele precisa de uma esposa que esteja o encorajando, que esteja orando, que esteja pedindo a Deus sabedoria para o seu marido. Então troque o criticar por encorajar. Ela poderia trocar o mal dizer pelo bem dizer. Ela poderia
levar palavras naquele momento que glorificassem a Deus. E é isso que Jó fala para ela: mulher, você está falando como uma insensata. Jó não está dizendo assim para a mulher: mulher, você é uma louca, você é uma doida, você é uma desvairada. Não, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem temente a Deus. E ele sabia que a relação com sua esposa era importantíssima. Então ele fala assim: meu amor, escute uma coisa, você está falando como uma louca. Você não é louca, mas você está falando como uma louca. Eu quero dizer para você também, mulher de Deus, talvez muitas vezes você já falou como uma louca, como uma mulher insensata, mas você não é esta mulher, você não é essas palavras negativas que você fala, você não é esse pensamento negativo que você tem a seu respeito. Você é uma mulher de Deus e Deus tem planos maravilhosos para você e para sua família. Deus tem palavras abençoadíssimas para colocar na sua boca. Então troque as palavras que te desencorajam como mulher de Deus, que te desestimulam, que desestimulam teu esposo, que desestimulam teu filho, que desestimulam as pessoas que estão com você, e deixe Deus colocar palavras que encorajam, e você vai ser extremamente usada por Deus. Nesse momento Jó precisava de uma mulher que dissesse: estamos juntos, Jó. Jó, eu sei que você está passando, está difícil, mas Jó não é duro, não é rude, não é cruel com sua esposa. Ele disse: olha, mulher, o que a gente está vivendo aqui é um plano de Deus, e se Deus nos abençoou, nós estamos preparados para experimentar também os desafios que Deus está nos dando através dessas provações. Jó fez uma escolha. Ele não deixou que as palavras duras da sua esposa fosse combustível para instaurar ali uma desarmonia no lar por parte dele. Eu quero dizer para você, marido, talvez você precise ser um pouco mais paciente com sua esposa. Talvez você precise dar mais chocolate à sua esposa. Talvez você precise levar a sua esposa mais para tomar um açaí. Talvez você precise levar a sua esposa para jantar fora. Talvez você não tenha dificuldade nenhuma em comprar a camisa de um time caríssima, em colocar um som caro no seu carro, mas você tem uma extrema dificuldade em levar a sua esposa para sair. Sua esposa precisa ser encorajada por você também. A sua esposa precisa estar alinhada com Deus com você também. Então, queridos, se cada um fizer a sua parte, se cada um somar, meu irmão, o seu lar, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, o ambiente daquele lugar vai ser um ambiente duríssimo e impenetrável para o diabo. E é isso que eu declaro para a sua vida, que a sua casa vai ser um ambiente impenetrável para o diabo, porque se Deus não der autorização, o diabo não entra. As portas do inferno é que não vão prevalecer a igreja, que é a sua casa, que é a sua família. As gerações que vêm por aí serão gerações abençoadíssima, porque você vai fazer ótimas escolhas, e as suas escolhas estarão completamente alinhadas com a vontade de Deus, queridos. Meus irmãos, como homens nós temos uma responsabilidade gigantesca. Como homens nós temos uma responsabilidade que Deus nos deu, de liderar a nossa família, de conduzir a nossa família. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: o que Jó passou não foi fácil. Perder todos os seus filhos, perder todos os seus bens, perder a saúde, eu sei que não é fácil, mas é um estímulo de continuarmos firmes no Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: você pai, você mãe, que talvez esteja aqui essa noite, a sua principal missão não é formar o seu filho, não é conduzir o seu filho a ter uma vida profissional excelente. A sua principal missão é levar os seus filhos à presença de Deus. Jó perdeu todos os seus filhos aqui na terra, mas ganhou todos os seus filhos para Deus. Todos eles morreram, mas todos eles alinhados com aquilo que a Bíblia fala, estariam na presença gloriosa de Deus. Pior do que perder um filho aqui na terra é perder ele para o diabo. Mas eu quero dizer para você que se você precisar, e certamente você precisa da ajuda de Deus, Deus vai te ajudar a ganhar todos os seus filhos para Jesus. A não trabalhar ouvindo aquilo que o diabo fala, mas fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu quero convidar você para ficar de pé agora, por favor. Eu queria que talvez você meditasse naquilo que você ouviu.
Talvez você diga: pastor, eu não tive um pai como Jó teve, ou como Jó era. Eu não tive um ambiente como era esta casa. Ao contrário, eu não era um filho obediente como esses filhos de Jó. Eu estou mais parecido com essa mulher que murmura. Eu estou mais parecido com um pai que não se desvia do mal, mas que vai ao encontro do mal. Eu estou mais parecido com um filho que é rebelde do que com um filho que promove uma comunhão. Eu quero dizer para você que até hoje você pode estar parecido assim. Mas a partir de hoje, se você decidir fazer as escolhas que Deus quer que você faça, tudo isso vai mudar na sua família. Tudo isso vai mudar na sua relação com Deus. Deus não desistiu de você. Homem, escute uma coisa, é nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a liderança da nossa casa. Nós não podemos terceirizar a liderança com a nossa esposa. Nós não podemos terceirizar a liderança dos nossos filhos. Deus conta com você. Ah, pastor, mas eu tenho uma fé tão pequena. Não importa o tamanho da sua fé. Olha para o seu Deus que é gigante, que é enorme e que te capacita para toda boa obra. Eu quero convidar você a clamar ao Senhor. Talvez você diga: pastor, eu perdi muito tempo. Meu irmão, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Comece agora. Comece agora. Comece a entrar na sua casa de maneira diferente. Seja intencional. Lá não tem um ambiente amoroso. Você vai ser a atmosfera de amor de Deus na sua casa. Ah, pastor, o meu marido é um grosseirão. Mas você não vai ser. Você vai ser uma mulher sábia. Ah, você vai dizer: ah, pastor, a minha esposa não me respeita. Mas você vai amar tanto a sua esposa. Você vai tratar tão bem a sua esposa que a sua esposa não vai ter como não te amar do jeito que Deus quer que ela te ame. Te honrar do jeito que Deus quer que ela te honre. Talvez você diga: pastor, o senhor não conhece os meus filhos são muito rebeldes. Sim, eles são rebeldes, mas na dimensão espiritual, Deus já começou a tocar no coração deles. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você está orando por eles agora, se você está intercedendo por sua casa agora, se você está se colocando dizendo: Senhor, usa a minha vida, Deus vai usar. Lembra da história que o pastor falou aqui? Que o avivalista perguntou: eu preciso de 100 homens para mudar o mundo. Deus precisa de você para mudar a sua casa, para mudar as próximas gerações. Nós temos declarado lá em Serra, eu declaro aqui também: Garanhuns já é pequena para a ação de Deus através dessa igreja, através da sua vida. Não somente sua família vai ser afetada pela graça e misericórdia de Deus, mas os outros familiares mais distantes também serão, porque eles vão querer saber o que é que está acontecendo na sua casa. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós recebemos do Senhor essa palavra e nós entendemos, meu Deus, que o que o Senhor tem para fazer, para realizar, nós queremos dizer que as portas da nossa vida, do nosso coração, nós queremos fazer as melhores escolhas para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa mudar, para que o Senhor possa transformar. Meu Deus, a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida pertence ao Senhor. Então faz de fato, meu Deus, a tua vontade. Nos perdoa pelo marido que nós fomos, pela esposa que fomos, pelos filhos que fomos, ó Pai. Nos perdoa, meu Deus, pelo pecado que nós cometemos. Jó era um homem íntegro, reto, era justo. Jó era um homem servo de Deus. Ó Pai, nos perdoe, meu Deus, todas as vezes nós não nos colocamos como servo do Senhor, como nós não nos colocamos como íntimos do Senhor. Ó Pai, mude hoje essa história, Senhor. Mude hoje a história desses homens, ó Pai. Mude hoje a história dessa igreja, Senhor. Mude hoje, ó Pai, a história das nossas famílias, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, que o que o Senhor tem para fazer, ó Pai, é infinitamente maior do que nós pedimos ou até mesmo nós pensamos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.